G Mais News. Oferecimento Virtex, Medical Center, Posto São Cristóvão, Nortista Confecções, Hospital Clinicor e RR Contas. O vereador João Neto, parabéns, vereador João Neto, pela reeleição, candidato à reeleição, já é vereador e candidato à reeleição, foi um dos que conquistou, né, o direito à reeleição, e a gente dá os parabéns, e a gente está fazendo uma série de entrevistas com os vereadores eleitos, para falar da campanha, para falar das expectativas aí para 2025, a gestão a partir de 2025. Vereador João Neto, muito obrigado por atender o nosso convite. A gente sabe da correria, sabe de todos o cansaço, né? Depois de uma campanha estafante. Mas, primeiramente, nosso bom dia. Muito obrigado por mais uma vez estar conversando aqui com a gente. Muito obrigado e bom dia a você, Gilberto. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no G Mais News. É sempre um prazer estar à disposição da imprensa para bater um papo, né, sobre Floriano e também sobre política. Pois é, vereador, a gente está fazendo uma espécie de série com os vereadores eleitos. A gente quer parabenizar novamente a você. 348 votos, olha, para vereador. Você na eleição passada teve quanto? 606 votos. Foi 606 votos e agora dobrou, né? Dobrou. Mais que dobramos. Mais que dobramos, olha aí. E aí, vereador, a gente gostaria de, a princípio, falar, é claro, que entre os outros candidatos que a gente apresentou aqui, então, era dois candidatos jovens, a gente entrevistou o Manfrini e o Felipe, pois é, mostraram, a gente teve que falar um pouquinho sobre a questão de conhecimento deles, até mesmo porque é o primeiro mandato, né? E tiveram expressivas votações também. E você já vem com a trajetória política, a princípio você trabalhou muito como assessor, né, de campanha e tudo, e aí quando se encabeçou foi muito bem votado, muito bem aceito aí pela população de Floriano, mas a gente queria que você fizesse a princípio um relato da sua campanha, fizesse uma análise aí sobre toda essa trajetória de campanha. Você estava falando que sempre teve o cuidado de estar ligados aí às suas bases, né, eleitorais. Faça aí um relato aí do que você acha que levou a essa grande votação e, consequentemente, a sua eleição. Bom, Gilberto, acho que as pessoas já passaram a conhecer o João Neto, né? Diferentemente lá de 2019, quando eu me coloquei candidato pela primeira vez em Floriano, as pessoas criavam o que dizer do vereador João Neto. O João Neto não reside mais em Floriano, o João Neto tem um bom emprego, não vai querer saber de política, porque, como você bem falou, eu já estou inserido na política há bastante tempo, mas antes trabalhava apenas como assessor. Fui assessor muitos anos do ex-deputado federal Assis Carvalho, assessor do deputado federal atualmente, Dr. Francisco Costa, desde a época da Secretaria de Saúde até hoje. Então as pessoas criavam o que dizer. Hoje as pessoas já têm o que dizer do vereador João Neto, que é aquele jovem que foi eleito em 2020, que teve 606 votos e que foi lá para a Câmara representar a cidade. E hoje as pessoas têm o que dizer, por quê? Porque pode falar, principalmente que nós trabalhamos e que nós estivemos presentes em Floriano. E o resultado disso foi, agora dia 6 de outubro, a votação que nós tivemos, que é fruto da relação criada com a cidade de Floriano, uma relação de trabalho, e a relação criada com as pessoas, que é uma relação de respeito e de confiança. Eu tenho dito muito para as pessoas que política, com o passar dos anos, ela tem se tornado relação. Nós sabemos que política não está muito atrativa para as pessoas, né? As pessoas têm se afastado muito da política como um todo. Mas onde eu cheguei, eu dizia, gente, vocês não estão se afastando porque a política é ruim. Pelo contrário, a política ela é boa e ela é muito importante na nossa vida. Existem situações que tornam a política desagradável para as pessoas. Agora, a gente também não pode generalizar. E eu construía isso através de muito trabalho. Quem acompanhou o nosso mandato e acompanhou sabe que nesses quase 4 anos nós estivemos presentes aqui na zona urbana e na zona rural, levando para as pessoas, desconstruindo aquilo que foi construído lá para trás, de que o vereador era o cara que chegava e que resolvia tudo. Porque, na verdade, nós vereadores, nós somos apenas as vozes das pessoas para chegar lá no executivo, que é quem tem, de fato, a obrigação de resolver os problemas. Eu já cheguei em diversos bairros, Gilberto,
E as pessoas diziam, vereador, tu já veio prometer aqui como os outros e vai sumir. Eu disse, não, eu não posso vir prometer fazer, resolver esse problema, porque aqui é responsabilidade do município resolver. Agora eu vim me colocar à sua disposição para cobrar, para fazer uma indicação, um requerimento e ir atrás. E a gente vai fazendo esse trabalho, conseguindo e conquistando a confiança das pessoas. Assim nós fizemos em diversos bairros em Floriano, em diversas comunidades rurais, que a gente chegava, via o potencial de comunidades que não tinham incentivo. Não é porque o governo não tinha condições de incentivar. É porque a política pública ela só chega na comunidade tal se tiver um político interessado em levar ela para lá. Se não tiver, não vai chegar. Aí o que vai acontecer? Aquilo que a gente chama de êxodo rural. As pessoas saem das suas comunidades para residir na zona urbana porque não tem oportunidade lá. E aqui na zona urbana eles vêm com a expectativa de ter uma oportunidade e muitas vezes não tem. Aí retorna para lá. Aí vão viver da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela dá as condições das pessoas se manter, mas também dá condições para além disso. Nós trabalhamos muito, juntamente com o governo, o fortalecimento da agricultura familiar. Desde o incentivo a pessoas a fornecerem, né, a sua produção para o PAA, para o PAIS, que são programas de aquisição de alimentos, tanto do governo federal como do governo do estado, distribuição de kits de irrigações. Solicitamos juntos ao governo do estado, em parceria, né, com o deputado federal Dr. Francisco Costa, com o próprio deputado estadual Dr. Marcos Vinícius, né, solicitamos melhorias como recuperação de estrada vicinal, distribuição de abastecimento de água. Então são serviços importantes que contemplou muito o homem e a mulher do campo. E na zona urbana, nós contribuindo, estando presente, que é cobrando a melhoria, sabe, lá da rua, que está com muito problema de limpeza, de buraqueira, com falta de energia, do bairro Campo Velho, do Conjunto Paraíso, Hermes Pacheco, dentre outros. Nós fizemos esse trabalho como preconiza mesmo a função do vereador. Eu nunca cheguei em lugar nenhum prometendo a solução para os problemas. Eu sempre dizia para as pessoas, eu sei onde buscar as soluções, eu sei de quem cobrar, e eu tenho como cobrar, porque o meu mandato me permite isso. E também, através do nosso mandato, nós conseguimos, né, junto ao governo, obras que impactaram a vida das pessoas. A comunidade Vereda Grande hoje está sendo toda pavimentada. Lá são mais de 2 milhões de reais em investimentos. Nós conseguimos, junto ao governo do estado, com o deputado Dr. Vinícius Nascimento, Dr. Francisco e o governador Rafael Fonteles. Então, são obras que não é o João Neto que está executando, mas foi o João Neto que foi buscar, que foi cobrar, né? E nós temos ali, no fundo da UESP, aquela praça Caroline Vanderlei, que está linda, reformada. Foi um recurso que o governador nos concedeu, de 700 mil reais, foi reformado. E mais embaixo, o Hermes Pacheco já está entregando o campo. Então, assim, o João Neto é um jovem que iniciou no movimento estudantil, você lembra de mim ali, tempo da AFES, que se apaixonou por política e viu que, através da política, eu poderia contribuir com a minha cidade. Por isso, eu pedi uma oportunidade em 2020, a cidade me deu, e eu retribuí com muito trabalho. E ao pedir novamente essa oportunidade para continuar trabalhando, a cidade de Floriano me gratificou, me contemplou com a votação que nós tivemos. Que não nos envaidece em nenhum momento, pelo contrário, essa votação, ela primeiro nos diz e nos mostra que nós estamos no caminho certo, fazendo a boa política. E quando a política é boa, ela traz resultado para a cidade. Quem acompanha meu mandato sabe que a nossa política é uma política de resultados. E ainda mais aumenta a nossa responsabilidade e compromisso com o Floriano para continuar trabalhando. Então aqui é um jovem, né, florianense, sonhador, que acredita sim na política, que entende que a política é a melhor ferramenta que nós temos para fazer o bem à nossa cidade e ao nosso povo. É por isso que nós estamos nos dedicando a cada dia que passa a fazer uma boa política na cidade de Floriano. Foi uma campanha difícil, João Neto. Nós tivemos aí uma reconfiguração estratégica de partidos, de federações, que antigamente se falava em coligações, né? Foi uma campanha difícil, houve, vamos dizer assim, uma concorrência mais forte e também a gente tem sempre que olhar aquele lado, olha, quem gasta mais é quem vai ter mais votos, quem se estrutura mais é quem vai ter mais votos, né? Queria que você falasse sobre isso. As campanhas estão ficando mais difíceis a cada ano? Do ponto de vista da concorrência, eu acho que é natural ao longo das eleições que chegam e se acirrando ainda mais. Isso por conta dos bons nomes que se surgem e se colocam à disposição da cidade. Então, são diversos nomes que se colocam à disposição para estar no majoritário, ou seja, para concorrer à vaga de prefeito e vice-prefeito, e para estar no legislativo, que são para concorrer, né, às vagas de vereadores. Floriano, nós temos 15 cadeiras na Câmara.
Na última eleição, pegando aqui fazendo um contraponto, na última eleição nós tivemos mais de 200 candidatos para 15 vagas, né? Então, o candidato mais votado da última eleição, ele teve 1.045 votos, né? E o menos votado teve 585, salvo engano. Nesta eleição, eu tenho dito que a Justiça Eleitoral, ela usa as eleições municipais para fazerem testes, né? Você pode ver que a cada eleição municipal tem uma mudança da Justiça Eleitoral. Sempre Essa agora teve a questão das federações, que iniciou lá na campanha presidencial, mas também diminuiu o número de candidaturas por partido. Só era a quantidade de vagas mais um, ou seja, se Floriano tem 15 vagas... Só pode 16. 16. Então, cada partido tinha 16 candidatos e candidatas. Fazendo com que reduzisse o número de vereadores. Nessa foi pouco mais de 100 para 15 vagas. Então, aumentou o potencial eleitoral de todos os candidatos. E também, natural, que surgiu bons nomes, novos nomes, né? A exemplo disso, você entrevistou aqui o Manfrini, que foi uma boa surpresa, né? Parabenizar o Manfrini, o próprio Felipe Vieira, que já havia sido candidato outras vezes, é um menino bom, fez um bom serviço por onde passou, tanto que conquistou e trouxe para o lado dele apoios de grandes figuras da política de Floriano e obteve o resultado que teve, né? Parabenizar ele, os colegas reeleitos e eleitos, parabenizar aqueles também, Gilberto, que se dedicaram, né? Que se colocaram à disposição de Floriano, que nesse momento não obteve, né, êxito, mas que certamente continuarão na luta. Então, assim, do ponto de vista da concorrência, eu acho muito, muito natural. E realmente há muitas falácias no que tange a política, né, daquilo que diz, quem tem mais estrutura financeira vai ser o primeiro, quem tem mais estrutura financeira vai ganhar a eleição, vai ter mais votos. Isso se fala já há bastante tempo. Mas a gente tem que trabalhar na política para desconstruir isso. A votação que o João Neto teve mostra aquilo que eu falei, que eu estou no caminho certo. Nós fizemos política pela relação que nós criamos com as pessoas, de confiança, de respeito e principalmente a relação de trabalho. Porque as pessoas podem falar o que quiser do João Neto, menos que nós não trabalhamos por essa cidade, menos que nós não nos dedicamos por esta cidade. E esse trabalho deu um resultado, que foi a votação. Nós somos o primeiro da federação, o segundo no geral. Isso, como eu falo, não nos envaidece, apenas aumenta a nossa responsabilidade e compromisso com o Floriano. E eu acredito muito que isso vai mudar ao longo das próximas eleições. E eu sempre digo para as pessoas que muita gente acha que a sua participação na eleição e que o seu voto ele acaba no dia 6, né? Mas eu dizer para as pessoas, o voto de vocês ele não acaba dia 6 de outubro, ele começa. Porque dia 6 de outubro são escolhidos 15 vereadores que trabalharão por Floriano durante 4 anos, como também é escolhido o próximo gestor. Então ele começa ali dia 6 e vai terminar daqui 4 anos, que é onde as pessoas têm que avaliar se aqueles candidatos eleitos merecem ou não a chance de continuar trabalhando por Floriano. Né? Aí é preciso também trabalhar a consciência das pessoas, né? Do eleitor, do cidadão, que é o principal beneficiado com a política. Porque o cara que vota no João Neto, que vota em outro candidato, ele reside numa casa, que fica numa rua, que fica no bairro, que fica nesta cidade. Então, toda e qualquer política terá um impacto direto na vida dele. Como também pode morar numa comunidade rural, né? Que fica numa localidade que pertence a Floriano, que a política também tem que chegar até ele. Porque ele tem que ter uma estrada boa e de qualidade para ele trafegar, ele tem que ter acesso à água de qualidade e a diversos outros serviços que é a política que proporciona a ele. Educação, saúde. Educação, saúde. Quem cobra isso são os vereadores. E quem executa e faz com que esse serviço chegue lá na ponta é o prefeito. Então, assim, eu vejo realmente... isso que eu falei aqui, eu realmente vejo dessa forma. Eu acredito que nas próximas políticas a tendência é que isso mude, mas é lógico que sempre vai ter um candidato ou outro que vai querer chegar com a imposição financeira e de estrutura como se aquilo fosse a solução, tornando a eleição mais difícil para todo mundo, mas no final eu acredito naquela frase que diz assim, nada supera a força do trabalho. Você tem razão quando a gente percebe que alguns que não fizeram essa ligação com suas bases durante o mandato, não fizeram uma ligação, pode até ter feito, mas não fizeram de forma positiva, vamos dizer assim, e gastaram muito dinheiro e
não conseguiram, não né? tiveram Não êxito. estou falando aqui de reeleição, estou falando de candidatos que se investiram na questão de estrutura e terminaram, né, não logrando êxito. E por falar nisso, eu queria que você falasse que a Câmara foi em grande parte renovada, né, agora para 2025 em diante, né? Houve uma renovação bastante interessante aí. Acho que a renovação, ela se remete à mesma renovação do pleito passado. Nós tivemos 6 novos nomes que vão entrar, mas nós tivemos 2 nomes que não disputaram a eleição, Né? que foi o Joab, que foi vice. Sim, Então, Antônio sim. Reis é a querida amiga da Guide Dona Bela, que foi vice. Então, houve sim essa renovação. Mas o que me chama mais atenção nesse momento não é, de fato, a renovação que tivemos na Câmara, mas é a falta de representatividade feminina. Eu já ia falar sobre isso, né? Eu já ia falar sobre isso. Não tivemos aí uma mulher a ocupar o cargo de vereador agora na próxima E isso legislatura. precisa ser revisto, né? Porque assim, as mulheres precisam ser incentivadas a entrarem na política. Mas também a gente não incentiva a mulher a entrar na política sem dar a elas oportunidades para que ela faça o trabalho político e se credencie para lá no futuro se colocar como candidato. Porque é muito fácil a gente dizer, olha, as mulheres precisam ocupar o seu espaço falando apenas da boca para fora. Né? Nós vamos viver agora aqui um momento de reformulação. Né? O governo que aí está precisa compreender que Floriano tem grandes mulheres capacitadas e capazes de ocupar espaços importantes, como também nos espaços governamentais, eu digo a nível de Estado, em Floriano. É preciso oportunizar as mulheres para ocupar esses espaços, para que elas se credenciem e possam contribuir diretamente e indiretamente com a política. Porque não é só simplesmente a gente agora dizer, olha, eu estou triste porque a Câmara não teve nenhuma representatividade feminina eleita. Mas a gente tem que olhar para trás e ver o que é que foi feito para incentivar que aquela mulher pudesse disputar de igual para igual com o homem, né? Que ocupou alguns espaços, que teve outros espaços estratégicos. Então, é preciso fazer uma reflexão no entorno disso, né? Porque é importante a representatividade feminina, né? Dentro de uma casa legislativa, dentro do próprio executivo, né? Nós tivemos aí uma candidata vereadora que teve a coragem de recuar da sua reeleição para contribuir numa chapa majoritária, junto com o Dr. Marcos Vinícius, que foi a da Guia Dona Bela, que percorreram muito essa cidade. Que estava fazendo um belíssimo trabalho. Um belíssimo trabalho. A da Guia de Bela tem grande serviço prestado na área da saúde, né? Foi vereadora, contribuiu muito com essa cidade, se colocou à disposição. A cidade não entendeu que esse não era o momento, a gente respeita. Mas ela teve essa coragem. Agora, ela teve essa coragem porque ela ocupou espaços anteriormente. Então, é preciso que a gente, olhe para o lado e veja a capacidade que existe em diversas mulheres florianas. Nós temos muitas mulheres capacitadas em Floriano. E muitas vezes as pessoas olham para a figura feminina e dizem assim, eu vou precisar daquela mulher apenas para compor aqui a chapa, porque tem a questão das cotas, do critério. Isso tem que acabar. Né? Isso precisa acabar. Né? Não é justo que a gente pense nas mulheres só nesse momento. Inclusive, teve mulheres candidatas aí que recebeu R$120 mil de fundo partidário e teve 8 votos. Isso tem que... Né? Isso tem que acabar, é um absurdo. Realmente. Né? Aí caracteriza até vamos dizer assim, uma manobra política. Isso é um absurdo. João Neto, você estava falando desse tema e eu estava dando uma olhada numa informação de que em várias cidades do Piauí o número de mulheres é inclusive maior do que o de homens na Câmara Municipal. Um exemplo de Valença. São 7 mulheres. 7 mulheres para 11 vagas, se eu não me engano. Rapaz, e Floriano não ter uma mulher muito, muito estranho. É como se foge assim um pouco, inclusive, daquilo que a lei eleitoral tem tentado ver essa situação que você está falando aí, a participação da mulher, né? Da mulher na política. E assim, a eleição acaba, todos nós descemos do palanque, todos nós temos um único compromisso com a cidade, que é de trabalho, e é torcer, né? E acreditar que o gestor, nessa nova formulação do seu governo, possa incluir no seu primeiro escalão ou em outros escalões. Não estou aqui para definir gestão de ninguém, ele tem as suas responsabilidades, eu respeito isso, mas é preciso contemplar as mulheres nos espaços de poder para que a gente volte a discutir a participação das mulheres daqui 4 anos,
mas sem aquela pressão de dizer assim, eu preciso de você porque se eu não tiver a cota eu vou ter que tirar um homem. Não é isso, a mulher para cumprir ali um critério. A mulher, ela tem que se sentir parte da construção política. Sim. A mulher, ela tem que chegar para contribuir e disputar de igual para igual uma eleição. Agora, ela não vai fazer isso, Gilberto, se ela não tiver oportunidades de gestão, ou seja, a nível de estado, ou seja, a nível municipal, porque é muito ruim você trazer uma mulher que vai disputar com o cara que foi secretário durante 4 anos e ela não teve nenhuma oportunidade, né? Isso é muito, muito difícil. Então é preciso rever o todo, né, para que a gente fomente, para que a gente fortaleça, né, a participação feminina na política no município de Floriano. Né? Ô, João Neto, nós temos aí, portanto, o prefeito Antônio Reis eleito, né, reeleito, né, no caso. E aí, eu queria que você falasse dessa questão da configuração de alinhamento com o governo do Estado. O prefeito Antônio Reis é do PSD, do PSD, que é base do governo estadual, né? E aí, para Floriano fica uma coisa um tanto quanto, pelo menos interessante a nível de estratégia eleitoral aí para os próximos passos, né? Para a própria gestão dele. Houve uma campanha bem presente do governo do estado aqui, o governador Rafael Fonteles esteve por diversas vezes aqui. E aí como é que você imagina que deve se comportar a gestão municipal nessa tentativa ou nessa, vamos dizer assim, quase que obrigação que tem que ter um alinhamento com o governo do estado? Você, como é do PT e o governo do estado é do PT, o que é que você vislumbra aí de um relacionamento da gestão municipal com o governo do estado e até mesmo do governo federal? Olha, primeiro assim, a gente precisa esclarecer algumas coisas, que isso que você falou é importante, porque pós-eleição saem muitas histórias, né? Primeira coisa é entender que o PSD, sim, é base do governo a nível de estado e que o prefeito Antônio Reis está no PSD neste momento, mas não esteve antes na construção desse atual governo, não esteve, e isso é natural. E o governo estar aqui presente é por conta das relações políticas que se tem com o doutor Marcos Vinícius, né, com o doutor Francisco Costa, e é preciso compreender que a formatação dos espaços de governos em Floriano, ele não passa pela eleição de 2024, ele passou pela eleição de 2022, que fez do Marcos Vinícius o deputado mais votado da história de Floriano aqui. É tanto que os espaços de governo a nível de estado são critérios do deputado. E isso não muda antes de 26, porque a eleição de 2024 não anula 2022. É por isso que o governador esteve muito presente aqui. Por quê? Porque o Marcos era o candidato do governo, alinhado com o Rafael Fonteles, com o doutor Francisco Costa, com o Elton Dias, com todo esse time. Ponto. Esclarecido isso, nós chegamos na eleição municipal, onde, pelas composições, o prefeito da cidade de Floriano, pela relação que tinha e que tem com o Júlio César, chegou até o PSD, que é um partido da base governista. Então foi feita uma disputa muito acirrada, onde o prefeito logrou êxito, até parabenizá-lo, ele e toda a sua equipe, mas deixar claro que a eleição de 24 nada muda a composição de 2022, que é a que está aí. E no que tange a relação, é natural que daqui para frente o Rafael Fonteles o nosso governador, começa a reformular ou a fortalecer as suas bases. É verdade. O Antônio Reis, estando no PSD, que é o partido ligado a Georgiano, que é o deputado estadual, e ao deputado federal o Júlio César, e a sua esposa, a senadora, a doutora Jussara, é natural que exista uma tendência do prefeito, e é uma tendência, não é nada concreto ainda, existe uma tendência do prefeito se aproximar do governo. Isso é natural na política, é muito natural. Mas ainda é uma discussão muito embrionária, sabe? Muito inicial. Existe nos bastidores muita especulação. Inclusive as pessoas, eu gosto de fazer a boa política, que é a política que dá resultado.
e tem pessoas que gostam de fazer política para criar o caos, né? É verdade. Para meter medo nas pessoas. Aí tem gente que diz assim... Aquela história do quanto tem muitos que torcem para o quanto pior, melhor. É. Né? E tem gente que fala assim, agora vai mudar toda a configuração de nível de Estado. Isso não existe. Isso é uma fake news, né? O Marcos Vinícius, terminada a eleição, não logrou êxito junto com a da Guia, mas o Marcos Vinícius continua sendo deputado estadual da cidade de Floriano. As ações que ele conseguiu junto ao governo do estado continuarão sendo executadas e tenho certeza que muitas outras chegarão aqui na cidade, através do Marcos Vinícius, através do Dr. Francisco Costa, através do Dr. Vinícius Nascimento, que é o nosso deputado, dentre outros deputados da base do governo. Agora, eu acho que essas discussões de composição de chapa ficarão ali para meio do ano de 2025 até o final do ano de 2025, porque a reeleição, né, para nível de estado já é em 2026. Então é natural. Agora a gente tem que entender isso. O prefeito tem, né, todo o direito de formatar a sua nova composição de governo. O prefeito vai refletir sobre a reaproximação ou não com o governo, porque a gente tem que ressaltar o seguinte: como é que está a configuração do município hoje? O prefeito está ligado ao PSD, que é partido da base governista. Mas o seu vice-prefeito tem uma relação umbilical com o ex-gestor, né, que é ligado a Ciro Nogueira, ao PP, a Silvio Mendes. Então, muitas coisas ainda vão acontecer. E só para finalizar e deixar claro para as pessoas que, lógico que o governador Rafael Fonteles, ele vai sentar com todos os gestores eleitos, porque ele é governador do estado. E todos os municípios, inclusive Floriano, faz parte desse estado. Precisa ser respeitado, o governador faz uma política muito diplomática nesse sentido. Agora, a força política a nível de estado do Marcos Vinícius nada se abalará devido ao resultado das eleições municipais. Muito bem. Rapaz, nós estamos com um clima muito seco, a umidade do ar está... mudar, vem aqui, botar um pouquinho de água aqui pra gente, né? Porque... Bota aqui também, Aldirene, por favor. Aldirene, ela não queria aparecer, mas terminou aparecendo. Ô, João Neto, você estava falando aí da questão dessa configuração partidária a nível de estado e tudo, e há informações já que o deputado Júlio César já declarou que vai em busca de uma candidatura para o Senado, o que pode estremecer alguma coisa em relação a Ciro Nogueira, né? Então, que também certamente, já que é senador, poderá, né, também disputar. Ou seja, e também o georgiano, né, que já se declarou que vai para deputado federal. Ou seja, o PSD parece que vive um momento um tanto quanto de definições e que está apontando buscas aí, né? Eu estou falando isso porque que isso tem a ver com aquilo que a gente está falando de política local? Porque o prefeito é do PSD. E realmente a Câmara Municipal, certamente essas discussões, essas manifestações de vereadores deverá acontecer bastante, né, na Câmara Municipal. Com certeza, né? E assim, é natural esse interesse, né, e essa predisposição dos líderes do PSD, deputado Júlio César, deputado georgiano, pelas vagas que estarão aí para a disputa no pleito de 2026, dado a força do PSD. O PSD saiu muito grande das eleições municipais, mas o deputado georgiano e o deputado Júlio César, eles dialogam muito bem com a base governista, com o Elton Dias, com o próprio governador Rafael Fonteles. Eles fazem política mesmo como deve ser feita, na base do diálogo, da construção. Então, toda e qualquer especulação que sai agora é natural, né? Isso será definido com muito diálogo, com muita construção, muita costura política, como se fala, nos bastidores, e que tenho certeza que nós teremos aí essas composições definidas até o final de 2025. Vereador João Neto, e o segundo mandato, quais são as principais bandeiras aí? É claro que se a população aprovou a sua participação nesse primeiro mandato, é porque você deverá reforçar, fazer alguns ajustes, mas o que o vereador entende que vem de novas expectativas agora para esse próximo mandato? Bom, esse próximo mandato é de reafirmar o compromisso com Floriano, de continuar me dedicando, trabalhando muito por essa cidade, né, de fortalecer aquilo que nós iniciamos no primeiro mandato,
mas também de buscar, Gilberto, a implantação e o fortalecimento dos serviços públicos que impactam diretamente na vida do florianense e que vai ajudar a nossa cidade a crescer. Nós temos que sair daquele discurso bonito de jargões, de subir no palanque e dizer Floriano vai se desenvolver, Floriano tem que se desenvolver, é uma cidade que tende a crescer muito. Eu concordo com isso. Mas uma cidade como Floriana só vai crescer se ela tiver serviços públicos que atendam a contento, né? É preciso compreender que o problema do hospital e da UPA está correlacionado à saúde básica, ou seja, a atenção básica do município. Porque se o posto de saúde não funciona, o hospital e a UPA não funcionarão a contento porque vai sobrecarregar. Então é preciso melhorar esses serviços. E é preciso compreender que uma cidade como Floriana, nós vamos discutir a LOAS agora nesses próximos dias na Câmara, e eu bato numa tecla desde quando eu assumi o primeiro mandato e vou insistir. É chegado a hora da gente discutir uma criação da Guarda Civil Municipal em Floriano. Não estou dizendo que vai ser a solução do problema para a segurança pública, porque a segurança pública é uma política transversal. Toda e qualquer política passa pela segurança pública, né? Eu digo para as pessoas que quando a sua rua ela não está limpa, ela não tem tapa-buraco, ela não tem iluminação, a segurança pública ela falha lá. Porque não tem como chegar e se chegar não chega contento. E uma guarda civil é para fazer o que Teresina já faz, o que Parnaíba já faz, o que Alto Longa já faz, o que Zé de Freitas faz, Demerval Lobão. Essas cidades já têm. Vai fortalecer a segurança pública no município, devolvendo para o cidadão e para a cidadã florianense aquela sensação de segurança perdida há muito tempo. Mas para além da segurança pública, a gente tem que olhar também para as questões urbanas. Floriano está recebendo agora 2 cursos de medicina. Um já iniciou na universidade particular. Em 2025 vai ter na Universidade Pública Federal, que é uma luta do deputado federal Dr. Francisco Costa. Vamos lá, 2 cursos de medicina, a tendência é que a cidade cresça ainda mais, que a cidade se desenvolva. Agora, se nós não temos uma atenção básica que não funcione a contento, não temos uma segurança que atenda a contento, ela não vai crescer rapidamente ou não vai crescer a contento. Mas existe outro serviço que precisa ser observado pelo município de Floriano e que nós vamos bater muito nessa tecla, que é a implantação do transporte público em Floriano. Nós temos o polo educacional que fica aqui na região dos Conjuntos, né, Paraíso, Hermes Pacheco, Rede Nova. Quem reside lá no Alto da Cruz, quem reside no Cajueiro 2, sabe, olha só a distância que está. Mas para além do polo educacional, nós temos o polo de saúde que fica aqui na Manguinha, que são as clínicas, os hospitais, a UPA que fica no Matadouro. E Floriano educação que fica para lá. Então a cidade cresceu muito, os serviços estão concentrados em um determinado local, né, mas precisa que um transporte público atenda aquelas pessoas que não têm o transporte, até mesmo aquelas que têm transporte, tendo transporte público, muitas vezes vão optar pelo público, dado o preço do combustível, né, manutenção dos transportes. Então, eu faço uma política de busca da implantação dos serviços que ainda não existem na cidade, como também do fortalecimento daqueles serviços, né, que existe para que a gente atenda a contento. Aí sim, Gilberto, com esses serviços funcionando, a cidade de Floriano crescerá a passos largos. Questão, né, de mobilidade. De mobilidade é muito importante. Segurança, né, atenção, quando fala de saúde, atenção básica, porque não basta você apontar o dedo para o hospital, apontar o dedo para a UPA, dizer que tem problema, e a gente não olha para o hospital que o médico atende uma vez por semana, que as pessoas têm dificuldade de tomar uma dipirona, que as pessoas têm dificuldade de receber uma medicação. Então é preciso melhorar esses serviços para que a cidade esteja de fato apta a crescer no ritmo acelerado e que a gente, como agentes públicos, como políticos, possa ir em busca do desenvolvimento para que, de fato, mesmo a gente cresça. Vereador João Neto, acho que a cidade ganhou bem com essa disputa eleitoral, em termos de calçamentos, pavimentação, asfalto, né? Você acha que, por conta do final da eleição, não vai haver nenhum... Não, todas essas obras do governo do estado que iniciaram, já tem muitas obras conclusas, outras em execução e outras ainda por vir. Pelo contrário, eu acho realmente que essa eleição beneficiou muito Floriano, muitos bairros sendo contemplados com pavimentação, mas ainda existem muitas necessidades que nós temos que estar atentos, cobrar, buscar melhorias. A zona rural também ganhou muita pavimentação, sistema de abastecimento de água, recuperações de estradas vicinais. Aqui tem estradas, tem comunidades que estavam há mais de 20 anos sem recuperação. O governo do estado chegou e fez. E vai continuar fazendo. E isso é importante. Floriano tem um deputado estadual nativo daqui, que é o Marcos Vinícius. Tem um deputado federal que ama muito essa cidade, que é quase nativo, que é o Dr. Francisco Costa, que é a cidade vizinha, mas que tem uma relação realmente umbilical com Floriano. Muito bem. Nós queremos agradecer ao vereador João Neto por sua vinda aqui, atendendo o nosso convite para essa série de entrevistas com vereadores eleitos. Parabéns mais uma vez.
e deixar o microfone à sua disposição, agradecer pelos esclarecimentos, pelas informações aqui traçadas e o microfone a seu dispor aí para qualquer acréscimo para informar aí o nosso público. Gilberto, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado a toda a sua equipe, obrigado ao povo florianense que nos acompanha aqui no seu programa e acompanha o nosso mandato. Realmente é um momento de gratidão, de agradecer às pessoas por nos reconduzirem ao mandato de vereador e reafirmar o compromisso que nós temos com a cidade, com você, florianense, que é um compromisso de trabalho, né, que é um compromisso de respeito com a nossa cidade. Vamos continuar atento às demandas da cidade, vamos buscar as soluções juntos ao município, ao governo do estado, a quem tem de fato a responsabilidade de melhorar a vida do florianense, tanto quem reside aqui na zona rural, também como quem reside na zona urbana. O nosso trabalho é por Floriano e é para os florianenses. Buscar excelência tem sido nosso maior propósito. Nesses 25 anos, nós construímos uma história de sucesso na área de consultoria tributária e prestação de serviços contábeis. Durante toda a nossa trajetória, temos nos dedicado ao aprimoramento de nossos conhecimentos, com o intuito de assegurar a contínua satisfação dos nossos clientes, impulsionando o desenvolvimento e criando novas oportunidades. Acreditamos na confiabilidade de nosso serviço para soluções contábeis e financeiras. RR Contas, a parceria certa para você e sua empresa. O Medical Center, há 14 anos, trouxe para Floriano o conceito de clínica multidisciplinar, com inúmeras especialidades médicas, equipe interdisciplinar e neurodesenvolvimento, e os mais variados exames para melhor cuidar da sua saúde. E a cada ano que passa, procuramos entender quais as necessidades da nossa macro-região para poder oferecer nossos serviços com qualidade e inovação. Medical Center, cuidando da sua saúde. Todos os dias, o mercado de trabalho oferece milhares de oportunidades. Sabe o que ele busca? Gente pronta. Pronta para alcançar seus sonhos. Pronta para a carreira que sempre desejou. Pronta para mudar de vida e o mundo à sua volta. Pronta para os desafios da profissão. Esteja pronto para o seu futuro. Prepare-se com a EAD Unicesumar. EAD Unicesumar. Você pronto. G+ News. Oferecimento Virtex, Medical Center, Posto São Cristóvão, Nortista Confecções, Hospital Clinicor e RR Contas.